Olá galera, vou mostrar aqui nossa compra que a gente fez do robô Class 4. Depois de 3 meses de uso eu vou falar sobre ele. Então, uma coisa que perguntaram bastante aí no primeiro vídeo que a gente fez é se a função de passar pano dele é eficiente. A gente achou ela eficiente. Ele tem a função de esfregar, que ele vai para frente e para trás fazendo o esfregar do pano, né? Ele usa aqui então a gente troca o módulo dele, né? Ele funciona com dois módulos. Esse módulo aqui que é o módulo de aspirador de pó, onde ele varre, né? Ele varre com essas escovas rotativas aqui, joga a sujeira para dentro. Isso aqui tira a sujeira dos cantinhos e joga para o centro, para ele poder pegar nos cantos da casa, né? E ele tem esse módulo aqui, que é o módulo do aspirador de pó. Aqui já está usado, já está meio sujo, não fica uma limpeza perfeita quando a gente limpa com a escovinha. Já tem uma poeirinha ali, mas toda vez que a gente limpa, a gente pode limpar a casa todo dia. Isso daqui enche de poeira, a gente tem que limpar a cada passada, né? O módulo do mop, o que eu recomendo sempre, que é a pergunta que fizeram, né, se é eficiente, eu recomendo molhar isso daqui tudo e torcer e para depois colar aqui, porque se você colar ele seco, ele começa a limpar sem molhar, né? Aí depois ele vai mantendo molhado. Então a gente teve problema aí com ele, que se encher tá em cima aqui no 300 ml, quando ele faz esse movimento de ir para frente e para trás, a rodinha passa no lugar molhado e ele desliza, então ele começa a parar de andar. Então o que a gente viu como solução é não encher tanto aqui, para não pesar a parte de trás dele. Então a gente enche aqui até no 150, no 200, mais ou menos nessa metade aqui dele. E essa quantidade de água dá para ele passar na minha casa. A casa aqui de área útil de piso, de área circulável, ele mediu 50 metros quadrados. Meu apartamento na verdade tem 90 metros quadrados, né? Mas como ele não passa nas regiões que tem armário debaixo da cama, em algum lugar que tem coisa embaixo da cama, às vezes debaixo aqui da mesa, ele não passa em todos os lugares. Então ele mediu 50 metros quadrados. Ali na área a gente tirou por causa do tapete higiênico da cachorrinha, que aí ele não vai lá para poder não enroscar nele, né? Então assim, a função mop, o que eu achei também é que um paninho só não dá para limpar a casa inteira, ele começa a ficar muito sujo. Então ele vem com dois panos. O que a gente pode fazer é deixar ele passar uns cômodos. Na metade do caminho a gente pausa, troca o pano, molha o pano de novo, cola o outro pano aqui, e aí, ou se quiser lavar o mesmo pano, né, passa um sabãozinho aí, isso sai. Igual esse daqui eu acabei de usar ele hoje cedo, ele tá molhado ainda, né? A gente coloca ele no robô e ele passa pela casa toda. A função de aspirar dele é boa, ele limpa bastante. A gente fez um teste, tem um videozinho aí no canal, um short dele fazendo uma limpeza. Eu joguei uma sujeira da rodinha da minha cadeira de computador, joguei uma sujeira no chão e botei ele para passar. Então ele, com uma passada só, ele engoliu toda a sujeira que estava ali. Ficou a sujeirinha pelo lado, que passou por fora das escovas dele, que ele limpou depois quando ele voltou passando, né? Então ele tem a limpeza eficiente, sim. Aí um probleminha que está acontecendo aqui é dele, quando ele está mapeando o cômodo, que apesar dele já ter o mapa, ele sempre vai com o sensor funcionando e os sensores dele. Então ele tem sensor aqui na frente e tem principalmente esse sensor aqui na lateral, que ele vai fazendo a passagem próximo à parede, que é o contorno principal. Cada cômodo, né? Vou imaginar que
vamos imaginar que o próprio robô fosse um cômodo, né? Ele vai pelas laterais, né? Faz o contorno todo, depois ele vem fazendo a limpeza em zigue-zague e preenchendo toda essa limpeza. E ele usa esse sensor aqui no canto de proximidade para isso. Ele vai faceando a parede, né? Quando tem algum obstáculo baixo, né? Aí ele vai fazendo assim, ele vai virando para o lado e detectando pelo para-choque, né? No encostado. Mas normalmente quando é parede, ele não vai batendo na parede, ele fica bem pertinho da parede e vai passando na beirada. Aí o que acontece dele ficar parado na base, vem a aranha e faz teia de aranha por aqui na frente dele e nesse buraquinho. Então tem que manter sempre esse buraquinho limpo, porque senão o que acontece? O sensor é enganado, ele começa a fazer o mapeamento, chega na metade do cômodo, ele faz uma transversal, fecha aquele perímetro, limpa o meio e vai embora. Então ele limpa só metade do cômodo, por exemplo, né? Então aí a gente tem que esperar ele acabar, voltar, tá sempre monitorando no aplicativo para ver que se ele limpou o cômodo inteiro, né? Aí assim, durabilidade de bateria, uma carga de bateria dele dá para ele passar aspirando a casa toda e passar o pano na casa toda. É a conta, ele acaba com 22, 24%, né? Porque com 20 ele volta para a base. Então hoje, por exemplo, a gente deixou ele passar e como ele fez, ele estava com sujinho aqui, aí ele fez isso no nosso quarto lá, ele passou só a metade, depois a gente mostrou ele voltar lá para ele fazer o cômodo inteiro. Aí como ele fez essa ida dupla no nosso cômodo, a bateria dele já não conseguiu passar tudo, ficou faltando um pedacinho do quarto e o banheiro, passar pano, né? Aqui ele tem a função Full and Go, que quando ele acabar a bateria, sem ter acabado a faxina, né, dessa forma que aconteceu agora, quando ele carregasse totalmente, ele voltaria para o local onde ele parou. Só que a gente desativou essa função porque aqui em casa a gente tem cortina e a cortina não tem bainha, ela cai um pouco sobre o chão, então ele enrosca na cortina. Então para a gente passar ele, a gente tem que levantar as cortinas, né, e tirar alguma coisa do caminho, né? Normalmente a gente levanta as cadeiras, bota ela em cima da mesa, né, e levanta as cortinas e tira o tapete do banheiro. A gente só faz essa preparação para ele passar na casa, né? Aí ele faz a casa todinha. Ele demora cerca de 40 minutos para fazer a limpeza, a aspiração na casa toda e 94 minutos para poder passar pano. Ele demora mais para passar pano. Aí acaba a bateria normalmente em 1 hora e pouco de funcionamento. Então é isso. A gente praticamente não usa o controle remoto, usa ele ou pelo botão aqui ou pelo celular, né? Então a gente praticamente não usa o controle remoto, né? E se vocês tiverem dúvida, vocês botam aí na pergunta. Eu gostei muito dele, ele tirando esse desvio que ele faz de não limpar o cômodo inteiro às vezes. Eu adorei o robô, ele limpa a casa, deixa a casa bem limpinha, ele é bem eficiente mesmo. Em termos de durabilidade, ó, as escovinhas dele ainda estão intactas. Essa aqui é o primeiro jogo, a gente não trocou. A escovinha rotativa a gente limpa ela com a ferramenta que vem, que corta os fios, né? Então normalmente o cabelo está tudo enrolado aqui, a gente passa ela cortando, limpa. Eu limpei ele hoje, né? E como eu falei, toda vez que for usar ele, acabar de usar ele como aspirador de pó, limpar o reservatório de poeira, porque ele enche ele de poeira mesmo, né? Aqui é todo dia, se passar todo dia ele tá sujo. Então é importante passar. Tá certo?
Então, muito obrigado aí pela sua visualização. Se gostou, curte aí o vídeo e até uma próxima.